Olá, seja bem-vindo. Está no ar o programa Estação Saúde, um espaço dedicado a levar a você informações para melhorar sua qualidade de vida. Nosso tema de hoje, os avanços da tecnologia no tratamento e diagnósticos das doenças do aparelho digestivo, a prevenção ligada também ao câncer de alguns órgãos do corpo humano nessa especialidade, como estômago, esôfago e intestino grosso. Eu recebo aqui no estúdio para falar sobre o tema o Dr. Jaime Gelosa, cirurgião do aparelho digestivo ou gastroenterologista. No programa tem também a primeira de uma série de dicas de saúde com o Dr. Mário Caporal sobre colesterol, assunto importante que merece, claro, a nossa atenção. Continue ligado, o programa de hoje só está começando, sempre com muita informação para você e para sua família. Bom, doutor Jaime, muito obrigado novamente aí, seja bem-vindo de volta ao programa. Obrigado também, Ricardo. Muito obrigado. Vamos falar da endoscopia, doutor, um importante exame que ainda existe aquela preocupação, aquele receio do próprio exame em si, né? Mas vamos falar um pouquinho desse exame importante, né? Ainda é o exame mais preciso na questão do diagnóstico das doenças do esôfago, estômago, enfim, intestino grosso, doutor? Sim, Ricardo, a endoscopia ela tem ainda o seu papel maior, né, na investigação do tubo digestivo. Existem outros exames que está ganhando espaço cada vez mais, inclusive a cápsula endoscópica, é um exame que eu já frisei, que hoje a gente está lançando mão também para estudar o tubo digestivo. No entanto, a endoscopia ela é capaz de realizar biópsias, que é retirada de pequenos fragmentos, né, de pequenos pólipos, de pequenas lesões do tubo digestivo, para posterior análise e conduta adequada. Questão da cápsula que você já falou, eu já quero puxar esse gancho, é o que existe mais moderno também nesse sentido. O que ela diferencia, doutor, para quem nos assiste nesse momento e quer conhecer um pouquinho mais dessa nova tecnologia, né, inclusive? A cápsula, Ricardo, nada mais é do que um comprimido, na verdade, de um tamanho mais ou menos de 1 centímetro. Ela é revestida por um material todo transparente e ela vai batendo foto de todo o seu tubo digestivo. Desde o momento que você coloca ela na boca, ela vai batendo fotos de todo o esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, cólon e reto. Essa cápsula ela é mais usada para investigar as doenças do intestino delgado, onde nós não conseguimos ver nem por endoscopia digestiva alta, nem pela endoscopia digestiva baixa, que é a colonoscopia. Quando nós não conseguimos o diagnóstico através da endoscopia digestiva alta e da endoscopia digestiva baixa, nós temos hoje o recurso de lançar a mão da cápsula endoscópica. E essa cápsula, a pessoa vai ficar com um cinturão aderido para gravar as imagens que ela vai enviar por wireless sem fio para esse cinturão. Depois nós vamos colocar esse programa num computador e vamos ver todas as imagens à procura de uma úlcera, de um pólipo, de uma lesão mais preocupante. Mais avançado no sentido, então, de diagnóstico mesmo, né, doutor? Mais avançado. É um exame mais avançado. Questão do câncer, eu quero já entrar nesse assunto que eu acho que é importante, que a medicina tem avançado nesse sentido, na busca, não pela cura talvez, mas por tratamento, né, menos doloroso, vamos dizer assim. De que forma, doutor, a endoscopia pode ajudar nesse sentido, de repente, para quem nos assiste que enfrenta algum problema nesse sentido na sua família? Essa pergunta é muito importante, Ricardo, porque o que a gente às vezes fica preocupado é que existem pessoas que têm muitas vezes uma dor de estômago, um desconforto, não procura médico, não procura o auxílio do especialista. Muitos desses pacientes têm parentes de primeiro grau com história de câncer e esses pacientes que têm parentes de primeiro grau com história de câncer ou no intestino ou no estômago, eles devem ser investigados de uma forma mais invasiva. A gente fala isso porque um paciente que tem uma história de pai ou mãe, irmão ou irmã, que tem um câncer de estômago, foi operado, pode estar passando super bem. Todos os parentes de primeiro grau devem fazer uma endoscopia e essa endoscopia, além de ser feita, deve-se retirar um pedacinho do estômago, uma biópsia, para a pesquisa de uma bactéria, que é o Helicobacter pylori. Essa bactéria é uma bactéria que está vinculada ao câncer do estômago. Então, se você é parente de primeiro grau de uma pessoa que tem um câncer de estômago, deve fazer uma endoscopia, deve fazer a pesquisa da bactéria. Se positiva, deve ser tratada, que você vai diminuir a sua chance de ter um câncer de estômago no futuro. Isso é prevenção. Isso a partir de que idade? A gente tem uma idade que pode ser feita? Então, a gente espera até 16 anos. A partir de 16 anos, a gente já entra com a primeira endoscopia com pesquisa da bactéria. Se tiver a bactéria positiva, tem que tratar.
E esse tratamento é passível de cura total? Cura a bactéria, com certeza, é a base de antibiótico. São 7 dias de antibiótico em doses altas e depois a gente usa mais um protetor gástrico por 14 a 28 dias. E se evita, então, uma complicação futura, né? Futura, que é um possível câncer, né? Da mesma forma no intestino grosso, né? Aqueles pacientes que têm história de pólipo na família, que têm história de câncer de intestino grosso na família, devem fazer um exame colonoscópico à procura de pólipos. Esses pólipos, que no começo são pólipos pequenos, pólipos de 1, 2 centímetros, podem ser retirados por endoscopia, pela colonoscopia. Não é necessário abrir a barriga para retirar esse pólipo. A gente consegue fazer a retirada desses pólipos através da colonoscopia, evitando em 5, 10 anos um câncer de intestino. Esses dias mesmo eu estava ouvindo a Unisul TV, o Dr. Mário Caporal estava falando sobre a importância da colonoscopia. E me chamou as palavras muito bem colocadas, por sinal. Doutor Jaime, a questão do procedimento da endoscopia, de repente ainda é uma questão desconfortável, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais até a questão da medicação antes, como é que funciona esse processo, de repente até para incentivar as pessoas na forma de prevenção mesmo, mas existe aquele receio ainda. Como é que o senhor pode nos explicar nesse sentido, o procedimento que é realizado? Não existe, de repente, uma complicação no exame, isso está descartado, né? Assim, Ricardo, todo exame que tem intervenção que tu vai fazer no paciente, existem taxas de complicação, né? Obviamente, existem as complicações maiores e as complicações menores. Quando você vai fazer um procedimento mais complexo, como uma retirada de um pólipo, uma polipectomia, existem taxas de complicações maiores. Esse pólipo pode sangrar, né? Existem complicações referentes ao procedimento. Obviamente que se tu fizer esse exame numa clínica adequada, com todo o aparato adequado, funcionários adequados, medicação padronizada, as taxas de complicação são muito menores. Basicamente, hoje, a gente aceita como taxa de mortalidade 0. Né? Uma pessoa não pode morrer porque foi fazer uma endoscopia, né? Nem pode ter complicações maiores. Às vezes, o que pode acontecer são reações da própria medicação, a pessoa fica um pouco nauseada depois do exame, né? O exame de colonoscopia pode dar um pouco de desconforto durante o exame, porque é colocado ar no intestino e pode dar um pouco de cólica, mas isso são complicações menores que o risco é muito maior a pessoa ficar com pólipo do que ter um desconforto durante o exame que leva em torno de 10 minutos. Bom, e agora o Estação Saúde faz um breve intervalo e voltamos já trazendo mais informações para você. Hoje recebendo o Dr. Jaime Gelosa, cirurgião do aparelho digestivo. Não saia daí, nós já voltaremos.